Bom dia, pessoas maravilhindas. Bom dia, bom dia. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua manhã, Deus abençoe a sua quinta-feira. Que você tenha uma quinta-feira abençoada por Deus e bonita por natureza, né? Que o Senhor estenda a sua mão, que você permita, porque a mão do Senhor já está estendida. Eu não preciso falar, ó Senhor, estende sua mão. A mão do Senhor já está estendida, Ele já está abençoando. A Bíblia fala que há um memorial diante de Deus, o seu nome está escrito na palma da mão de Deus, né? Talvez você não possa entender isso, mas é isso que diz a palavra a meu respeito e a seu respeito, né? O Senhor cuida de nós, Ele cuida de uma maneira especial, de uma maneira esplêndida, Ele cuida de nós. Então, hoje eu vim concluir, né, o vídeo que depois que eu postei, que eu fui assistir, foi que eu vi que eu comecei num assunto e eu pulei para outro e eu não dei continuidade. Então, tem pessoas que me seguem, que conversam comigo no WhatsApp e falam comigo, Helena, você não concluiu, o que aconteceu depois, né, que a minha sogra o filho dela tentava contra ela, né, hoje seria chamado estrupo, né, de vulnerável, né, e porque ela é uma senhora de quê? De 80 anos, né? E ele dava muito trabalho. E tinha esses meus dois cunhados que tinham problema mental, né? Mas era um problema mental, assim, que não fazia com que eles fossem agressivos, não. Eles, aquele autismo gravíssimo, né? Que hoje a gente descobriu que é um autismo. Naquela época não se sabia nada a respeito de autismo, não era trabalhado assim, né? Então, o problema da minha cunhada é que ela falava, não parava de falar um minuto. E se ela te mostrasse uma coisa, se ela ganhasse uma coisa, ela ficava te mostrando aquilo umas 1000 vezes. Hoje eu entendo mais ou menos que a minha mãe tá assim, ela fala uma coisa agora, daqui 5 minutos ela concorda que é do jeito que você falou, mas daqui 5 minutos ela tá perguntando tudo de novo, porque ela tá com mal de Alzheimer. Uma coisa também que eu acredito que você pode lutar contra isso, entendeu? Aliás, Jesus venceu todas, não foi algumas não, todas as enfermidades na cruz do Calvário. A cura é para todos, embora muitos não serão curados, entendeu? E eu vou ousar em dizer que muitas vezes nós perdemos a nossa bênção pela nossa atitude de fé. Os meus passarinhos hoje estão nervosos, gente, que ontem, graças a Deus, choveu e fez um frio violento, né? Hoje o céu já tá bem azul e eu acho que vai fazer calor esse final de semana. Eu amo frio, né? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada com frio. Mas veja bem, quando eu falei que o pessoal da igreja tava naquele tititi, né? Que a gente ia, a gente conversava, minha sogra daquele tempo. Daqui eu só saio no caixão. Eu só saio dessa casa se for no caixão, sabe? Então o que a gente podia fazer? E dentro da igreja tinha um rapaz na época que ele tinha não é asilo, ele tinha uma casa de descanso, né? Gente, é uma casa, eu nunca visitei, assim, eu já visitei asilos, mas casa de repouso, casa de descanso, eu nunca vi uma casa de descanso tão bem organizada como era a dele, sabe? Os velhos eram limpíssimos, sabe? A casa era limpíssima, era tão organizado que ele e a família dele morava nesse local e você chegava lá, era tudo impecável e era muita gente que morava ali, né? Tinha velhos, tinha idoso, tinha, né? Agora eu já não sei mais, a gente perdeu o contato, eu não sei mais se ele ainda trabalha com isso, né? Ele é um enfermeiro muito conceituado, né? Também é um pastor, mas naquela época ele trabalhava com isso e aí começou a surgir aquela falação de que a gente não cuidava, que o Daniel era um mau filho, que ele não cuidava, que a mãe dele estava passando por aperreios com o meu cunhado e começou aquela falação e alguém chegou perto de mim e falou, né? Não falou no intuito de fazer fofoca, falou no intuito de abrir meus olhos, Helena, né? Porque essa pessoa sabia
que todas as vezes que o telefone tocava, que eles nos chamavam para ir dar socorro para minha sogra, ela se recusava. Os vizinhos estavam cansados de chamar a polícia para o meu cunhado, né? E quando a polícia chegava, a minha sogra se colocava, uma senhora velha de 80 anos, se colocando, pelo amor de Deus, ele é ótimo. A polícia largava ela lá com o homem, ué, entendeu? Então, depois de tanta falação, de falar que a gente não cuidava, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu falei assim, tá bom, tá falando demais pro meu gosto. Porque comigo, gente, você já deve ter entendido, né? É paitar. Eu não uso meia palavra, não. Chamei o camarada, falei assim, agora você vai lá com a gente. Nós vamos pegar a minha sogra e levar lá pro seu negócio lá, ó, pro seu repouso. Vamos lá que ela vai sair hoje. Gente, esse camarada nunca mais abriu a boca pra falar que Daniel era um irresponsável que não cuidava da mãe. Gente, nós chegamos lá, eu sou entrona, entendeu? Ana Dona Conceição, vamos arrumando a sopa aí, vamos embora, a senhora vai sair daqui. Não tem condição de a senhora ficar aqui, não. Gente, uma velhinha de 80 anos, ela teve tanta força no gogó pra cortar. Me acorde! Socorro! Eu não vou, não! Não sei o quê! Me acorde! Pedindo socorro pros vizinhos, porque a gente ia tirar ela de lá e levar ela para um lugar onde ela ficaria tranquilo. Uai, Helena, seu marido não tinha construído um... Por que você não trouxe para sua casa? Ela não vinha nem a pau, uai. Ela falava que não vinha, só ia sair de lá morta. Então, a gente ia levar ela num lugar onde ela ia ter enfermeira, cuidadora, né? E a gente visitaria os domingos. Ela fez um escândalo que o rapaz olhou para nós e falou assim, ó, não. Vamos deixar ela aí, porque isso dá problema. Se a polícia chegar aqui, quem vai ser preso somos nós. Nunca mais eles abriu aquelas bocas de seca pimenteira para falar que Daniel era descuidado, que a gente não olhava a minha sogra. Entendeu? Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai comentar alguma coisa a respeito de outra pessoa que nós não sabemos, né? E parou aquela falação. Parou aquele disse-me-disse, parou aquele, sabe? Parou, porque tudo era aqui. Hoje, gente, hoje eu não aceito. Depois disso, a minha sogra veio morar comigo. Sabe como que ela veio? Paralítica. Precisando de uma cadeira de roda, fazendo todas as necessidades na roupa. E eu falei, mais lúcida, completamente lúcida. Você precisou chegar nesse ponto, Dona Conceição, porque ela chegou numa debilidade tão grande, porque esse filho dela falava com ela assim, que ia moer vidro e colocar na comida dela. Então ela parou de se alimentar com medo de que ele colocasse alguma coisa na comida dela e se ele colocasse, ela ia morrer. Entendeu? Então ela parou de se alimentar, foi definhando. Helena, mas o seu marido não ia lá. Mas você acha que depois dessa vez que a gente foi lá, ela abriu a boca para falar que estava passando por alguma necessidade? É claro que não. Gente, era uma pessoa que... Presta atenção. Lá tinha 4 salários mínimos. Que é dos dois, né? Que era aloprado, que tem autismo. É autismo? Autista, que é autista, né? Dos dois autistas, um salário de um salário de outro, porque o outro recebia integral, né? Do meu sogro e o dela. Eram 4 salários, sabe? Para uma pessoa que não pagava aluguel. Ela ainda vivia de cesta. Sabe? Eu ia lá, gente, mas eu sempre tava... Onde já se viu? Sabe o que ela fazia quando ela recebia pagamento? A primeira coisa que ela passava era comprar um pacote assim, de cigarro para cada um dos marmanjos. Tirando a menina, né? Mas o resto tudo fumava. Tudo fumava. Antes, quando eu entrei na família, que ela ainda tava... assim, da minha idade, eu acho, quando eu entrei na família dela, acho que ela estava com a minha idade, 60 e poucos anos, eu falava com ela, eu disse, escuta, o dinheiro de vocês são sagrado, para com isso, de comprar cigarro para eles, que é isso? Pega esse dinheiro do cigarro, para muitas pessoas que ficam aí rosnando a respeito do dízimo, pega isso e entrega na igreja, e vai orar para
Esse pessoal parar de fumar e beber cerveja desse jeito. Ela concordava na hora, a gente virava as costas, ela, sabe? Então tem muitas coisas que acontecem na vida da pessoa porque ela procura, sabe? Ela procura por aquilo. E talvez você chegou aqui e não tá entendendo. Para você entender meus vídeos, minha filha, infelizmente, não tô falando para você fazer maratona nos meus vídeos, não, porque aqui eu não peço seguidor, não peço curtida, não peço nada disso. Você tem que ter um certo acompanhamento, porque eu falo de tudo e de todos, né? De todos o que eu lembro, de todos os episódios da minha vida, né? Dos outros não. Tanto é que eu prefiro contar testemunhos, coisas que aconteceu na minha vida, para não fazer daqui um lugar de fofoca, entendeu? Um lugar de fofoca. Eu conto coisas que aconteceu comigo. Então veja bem, né? Minha sogra veio para cá sem andar muito debilitada. Aqui nós conseguimos fazer ela alimentamos ela, cuidamos dela, tratamos dela, ela voltou a andar e tudo, mas depois não teve jeito, ela faleceu, foi um falecimento. Quem me acompanhou sabe, eu tive amigas preciosas que o Senhor levantou para me ajudar, porque cuidar de idoso não é fácil, entendeu? Quem tem idoso sabe, né? Você não tem dia, você não tem domingo, você não tem feriado, é dia e noite você cuidando de idoso, né? E naquela época eu só tinha um tanquinho, naquela época eu não tinha máquina, né? Eu só tinha um tanquinho, então eu tinha, sabe, ela usava fralda, mas mesmo assim escapulia, sujava roupa, então, nossa, foi um período muito difícil. Mas eu acredito que aquele período que o Senhor permitiu que eu tivesse com ela aqui dentro da minha casa, foi para que os meus filhos vissem como é cuidar do seu ente querido, sabe? Sem precisar julgar ele num asilo. Helena, mas você não ia levar? Eu ia. Mas lá não era asilo, lá era uma casa de repouso, muito chique por sinal. E eu vi minha mãe olhando a minha avó até o último dia da vida dela, sabe? E eu fiz isso para que os meus filhos vissem. Se algum dia eu precisar, eu sei que eles vão cuidar de mim, embora eu sei que eu não hei de chegar nesse ponto, porque eu oro todo dia para que isso não aconteça. Mas voltando aqui para a palavra de Deus, né? Voltando aqui para a palavra de Deus, eu quero falar com você a respeito ainda de guerra espiritual, ainda sobre ansiedade, sobre depressão e sobre milagres, né? Porque o nosso Deus, ele é especialista em fazer milagres. Ele é um Deus que opera milagres. Ele não operou ontem ou no passado, não, ele opera ainda hoje, porque a palavra de Deus diz que ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, será amanhã. Então, o seu milagre pode chegar agora, entendeu? Veja bem, nós vemos que o primeiro milagre de Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, foi primeiro milagre de Jesus, primeiro milagre foi num casamento. Para que eu e você saiba que a aliança do Senhor é com o casamento. Estão avacalhando o casamento de todas as formas, né? Ontem eu estava em oração ao Senhor, né? E eu abri a página do Clima Tempo para ver, né? E uma parte lá me impactou, né? Porque eu já sei disso há muitos anos. Veja bem, tava falando assim no Clima Tempo que haveria chuva sem possibilidades de arco-íris. Eu nunca tinha lido assim, né, e tem muito pouco tempo que eu pesquiso sobre o clima, porque eu gosto de saber se o clima vai continuar frio, aconchegante, eu gosto assim, sabe? E eu meditei, eu tava conversando com o Senhor sobre o arco-íris. Você sabia que o arco-íris não é bandeira de bagunça de ninguém. Não é símbolo de bagunça de ninguém, entendeu? O arco-íris foi uma aliança firmada entre Deus e os homens, né? Você vai encontrar isso lá em Gênesis. Você leia a Bíblia, gente, leia a Bíblia, sabe? E hoje pegaram o arco-íris e fizeram dele um símbolo sodomizaram, né, o arco-íris. Pegaram uma coisa que Deus usou, né, para fazer uma aliança e aprontam em cima disso, achando que isso vai ficar por isso mesmo,
Entendeu? Aí é onde eu falo para as pessoas, vai para a Bíblia, porque se você for para a Bíblia, você vai ver todas as pessoas que pegaram símbolos sagrados de Deus, o que aconteceu com essas pessoas, sabe? Não se brinca com as coisas de Deus. E nós vemos aqui, voltando à palavra, que o primeiro milagre do Senhor Jesus foi num casamento. Escuta, seu casamento é abençoado por Deus, o meu casamento é abençoado por Deus. Entendeu? Helena, eu casei na igreja católica. Deus estava lá. Deus estava lá. Helena, eu casei no evangelho. Helena, eu casei no civil. Eu casei só no civil. Se você fazer uma pesquisa, o casamento no civil, ele foi aprovado tem pouco tempo, né? Mas eu fui na pandemia, minha filha se casou, né, na pandemia. Então, eu e meu marido, como pais, nós não pudemos entrar lá dentro do cartório, né? Nós não pudemos entrar dentro do cartório, nós tínhamos que ficar para fora, porque só podia ficar os padrinhos, né? Eu achei estranho, mas estava no auge da pandemia, não podia mesmo não, então nós ficávamos do lado de fora. Eu fiquei prestando atenção, né, naquilo que o juiz de paz estava celebrando sobre o casamento, né? E ele falou sobre Deus no casamento do cartório, no casamento civil. Mas antigamente as pessoas só se casavam na igreja, né? Não tinha esse negócio de ir pro civil, essas coisas não. O casamento civil, eu tenho que pesquisar quantos anos que começou a valer o casamento civil para me falar para você, que eu confesso que eu li o versículo, eu li a Bíblia, mas eu não atinei de pesquisar sobre isso. Presta atenção, o casamento é uma aliança que nós fazemos com o nosso esposo, com o nosso cônjuge, né? Você faz com seu marido faz com você, né? E como tudo aquilo que Deus faz é perfeito, e nós temos um inimigo que antes de ser nosso inimigo, é inimigo de Deus, e o Senhor o venceu desde a primeira rebelião que ele causou no céu, sabe? Deus já o venceu, o Eterno, a Trindade já venceu sobre aquele demônio. Então, mas a Bíblia fala que ele está aí, né? Ele está aí. Por que a terra se tornou sem forma e vazia? Porque Satanás, né, e uma terça parte dos anjos foi lançado no abismo e causou uma catástrofe, né? Para você que acredita que nós viemos de uma evolução, entendeu? Isso é balela. Isso aqui é a palavra da verdade, escrita por homens. Escrita por homem cheio do Espírito Santo de Deus. Porque tem um tanto de bocó falando que a palavra é escrita por homens, mas segue o horóscopo. É escrito por quem? Né? Então, acredita que o signo, quando eu era solteira, eu ficava lá escutando as balelas, porque o meu signo é touro. Touro não se dá com leão. Leão era o signo da minha irmã, porque depois que nós aceitamos Jesus, nós apagamos essa coisa das nossas vidas. Touro não combina com leão. Então, todas as vezes que eu brigava com a minha irmã é porque eu era touro e ela era leão. Onde tiramos tanta papagaiada? Meu Deus do céu. Por isso que é preciso ter um encontro com Jesus, porque quando temos um encontro com Jesus, ele responde todas as nossas interrogações. Todas as nossas interrogações. Veja bem, o casamento estava lá fluindo, né? Aquele casamento belíssimo, maravilhoso. Porque eu acredito que o Senhor Jesus não ia num casamentinho qualquer, não. Casamento maravilhoso, estavam servindo vinhos, né? De repente, acabou-se todo o vinho, sabe? E naquela época havia um costume. Eles serviam o vinho mal menos. Ele servia o vinho perfeito. Primeiro, que depois que a pessoa estava assim embebedada, eu imagino assim, serviu qualquer um sem marca, né? Vamos dizer assim, na nossa linguagem de hoje, né? Aí, de repente, alguém chega e fala que acabou o vinho. O vinho na Bíblia significa, sabe,
O Espírito Santo. Não é esse vinho cheio de cachaça, gente. Preciso de um estudo profundo para que você entenda. Entendeu? Acabou-se o vinho, né? Acabou-se a alegria da festa, né? E a mãe de Jesus, Maria, essa mulher abençoada, santa, né? Uma mulher que foi escolhida entre todas, né? Entre todas ela foi escolhida para ter o ventre consagrado e gerar o Filho de Deus, né? Ela estava na festa. E ela se aproximou perto de Jesus e disse, sabe? Que o vinho havia acabado. Eu vou contar nas minhas palavras, depois você vai lá e lê. Você vai encontrar isso nos evangelhos. Você vai lá em São Marcos e lê lá que está escrito lá no capítulo 3, no versículo... No capítulo... Ai, gente, eu embananei tudo aqui. Eu embananei tudo aqui. Tá? E você vai encontrar nos 4 evangelhos. Ele falou assim, mulher, que tem contigo? Entendeu? Aí você pensa assim, mas Jesus falou assim para a mãe dele. Não, Jesus estava ali começando o seu ministério. Ele estava ali começando o ministério pelo qual o Senhor o havia chamado, né? Aí ele mandou que todas aquelas pessoas trouxessem talhas e mais talhas. Talhas e mais talha, sabe? E mandou encher aquelas talhas de água. E o Senhor transformou aquela água em vinho e começou a servir naquele casamento, sabe? Aquele vinho. E as pessoas se maravilhavam porque o vinho que estava sendo servido era melhor do que eles tomaram em toda a festa, né? E ficaram perplexos entre si. Ué, primeiro se serve o vinho melhor para depois servir o mal menos, vamos dizer assim, né? E agora nós estamos provando de um vinho excelente, sabe? Ficaram assim, sabe? Mas quando Maria chegou até Jesus para falar aqui, sabe? Jesus disse para ela, ainda não chegou a minha hora, né? Mas ele fez um milagre ali. E Maria foi até aqueles homens que iam encher as talhas de água e disseram, fazei tudo o que ele vos mandar. Não é o que eu mandar não, gente. Sabe? É muito fácil entender a Bíblia. Só não entende a Bíblia quem não quer ter intimidade com Deus. Você abre o Salmo 115 e ele vai responder todas as dúvidas que você tem sobre muitas coisas. Você lê Isaías que fala a respeito dos ídolos e você vai entender muitas coisas, sabe? Há 40 anos atrás, né? Há mais de 40 anos, há 42 anos atrás, eu descendo de uma fábrica, eu não me canso de dizer isso, de um horário de trabalho às 10h15 da noite, eu vinha num céu todo estrelado, sem nuvem nenhuma, eu comecei a rezar, pedindo a Santa Maria que guardasse as minhas irmãs, né? Eu tava ali com 17 para 18 anos, minhas irmãs eram bem menores, mas agora tinha inaugurado um centro social urbano perto da minha casa e ele fazia bailes, aquele bailes dos anos 70, sabe? Onde não havia essa safadeza de funk, sabe? Era aquelas músicas dos anos 70, sabe? Aquelas músicas melodiosas, mas que acabava muitas vezes em briga e morte nesse local. E as minhas irmãs, que eram mais novas do que eu, elas estavam indo para esses bailes. Quando eu não estava em casa, porque quando eu estava, quebrava elas no pau e trazia elas para dentro, porque eu era o homem da casa. Meu pai não morava com a gente nessa época, entendeu? Então nesse dia eu vinha fervorosamente na rua São Vicente, né, que é uma rua muito grande da minha cidade. Hoje não, a maior rua é a minha que eu moro. Nessa rua muito grande, e eu vinha descendo, olhando para aquele céu estrelado, eu comecei a rezar, pedindo que guardasse as minhas irmãs, que guardasse a minha casa, que me desse força para continuar sustentando meus irmãos, que tirasse aquela ira do meu coração. E olha, eu estava de Belém com Deus, porque eu era uma revolta. Por que ele me fez nascer nessa família?
A família que você nasceu é a família que Deus escolheu para que o milagre dele acontecesse, para você encher as talhas d'água. Entendeu? Enche as talhas da sua família. Então, agora, eu estava com o coração ardendo, sabe? Eu aceitei Jesus, eu conheci Jesus. Não foi quando eu levantei a minha mão no ar livre em frente ao centro social urbano, não. Foi naquela noite estrelada onde eu chorava e rezava, pedindo para guardar as minhas irmãs, porque até então meus irmãozinhos eram pequenos, eu tinha um de 2 e um de 4. Era pequeno, né? Então, eu orando só para minhas irmãs, porque nós éramos 5 irmãs. Nós não poderíamos dar o desgosto de ser desvirginada, não sei nem se essa palavra é certa, mas naquela época se contava muito. E eu crio os meus filhos pensando nisso ainda hoje. Se você cria sua filha falando com ela, o concepcional é esse, é melhor que tem, você é doida. Você é doida, entendeu? Então, você pode não acreditar, eu casei com 28 anos. Meu marido foi meu primeiro homem. Entendeu? E eu acredito que ainda tem um monte de moça virgem aí esperando um homem de Deus para realizar a sua vida. Se porventura você não casou virgem ou não é virgem, dá tempo. Sabe por quê? Deus torna a prostituta santa. É assim que eu creio nisso aqui. Então, veja bem, naquela hora que eu estava rezando, gente, veio uma coisa dentro do meu coração, não foi voz, veio um negócio no meu coração. Pede direto para Deus. Mas eu tava de Belém com Deus. Né? Pede direto para Deus. Veio assim no meu ouvido. Pede direto para Deus. Sabe? E quando eu testemunho disso, eu lembro de Maria falando para aqueles homens: faça tudo o que ele mandar. E eu comecei a pedir a Deus: ó Deus, guarda minhas irmãs. Gente, toda a oração que eu fiz naquela noite estrelada, 10h15 da noite que eu fiz até chegar na minha casa, o Senhor cumpriu todas elas. Pouco depois eu vim a conhecer Jesus, que até então, no dia que eu fiz essa oração, no dia que eu rezei essa oração, eu não conhecia Jesus, eu conhecia a história de Jesus. E talvez você também é assim. Conhece a história de Jesus? É aquele homem de olhos azuis caído assim, sabe? O cabelo tudo feito de babyliss, sabe? Frágil, com uma pele assim rosada, muito frágil, sabe? Oi! O nosso Deus é Deus. Ele é poderoso na batalha. Ele não é frouxo, não. Entendeu? Ele é Deus. Então, sabe, tudo que eu pedi, daí a pouco eu estava conhecendo o Jesus da história que a minha avó cantava, né? Eu estava conhecendo o Jesus da história que minha avó falava, que minha avó contava. E agora ele estava inundando todo o meu ser, e agora eu chegava na minha casa com um aspecto diferente, agora a minha fala era diferente, eu entrava na minha casa muda, saía calada, agora eu tinha prazer de responder as perguntas que me falavam. Não tinha paciência não, hein? Não tinha paciência não, eu chegava cansada, ficava lá 1h do meu almoço, 1h30 do meu almoço, e depois voltava correndo pro serviço, indo e voltando a pé. Aí eu já tava noutra fábrica, viu, gente? Aí eu não tava naquela que era muitos quilômetros, não. Aí agora eu tava numa fábrica que eu gastava, naquela época eu era muito ágil nos pés, eu tinha uma agilidade enorme nos pés, então eu trabalhava na fábrica que, na minha agilidade, eu gastava 40 minutos da minha casa a pé até a fábrica, né? Então, eu quero dizer pra você que tá aí do outro lado, eu sempre oro ao Senhor, Senhor, que o Senhor me dê uma pessoa, onde eu possa testemunhar do teu grande amor para essa uma pessoa. Gente, eu não tem como, né? Eu não posso fazer isso. Se você ver quantas pessoas me escrevem no Zap, quantas pessoas nós estamos em campanha de oração. Ontem eu abri mais uma campanha de oração com outra maravilhinda que eu sei que Deus está operando na vida dela,
sabe? O meu prazer é orar, é testemunhar para você tudo aquilo que Deus tem feito, entendeu? Talvez você tá aí até hoje ansioso, preocupado, como que vai ser? Minha filha, você nasceu para vencer, vencer e vencer, sabe? Você venceu milhões de espermatozoides pelo caminho e eis você, fecundou o óvulo e você tá aí. Você não é uma camisinha furada, um comprimido de aborto que não deu certo. Você não, você é o firme projeto de Deus para que o nome dele seja glorificado. Faça a diferença na sua história, mude a história da sua vida, não importa se você é preto, branco, louro, amarelo, azul, se você tem estudo, se você não tem estudo. Eu converso com todo tipo de pessoas, todo tipo de pessoas. O meu prazer é gastar o meu tempo e falar com essas pessoas. É claro que muitas das vezes não dá para responder todos, mas todas vocês que eu tenho conversado no WhatsApp, que a gente tem trocado mensagens, é um prazer orar para você, sabe por quê? Todas as vezes que eu estou orando por você, eu estou me sentindo fortalecida no Senhor. Deus abençoa meus filhos, Deus abençoa os meus netos, sabe? Deus abençoa os meus netos, Deus abençoa a minha família, Deus abençoa o meu esposo, sabe? Eu vejo muitos vídeos, eu gosto de ver vídeos de pessoas assim, sabe? De pessoas que acrescenta, né? Eu não vou ficar vendo vídeo de quem tá aí dançando funk tá no chão, falando palavrão, isso não é minha praia, né? E um dia desse eu vi uma pessoa falando, né, gente, porque agora a minha idade não dá pra isso, não, minha filha, sabe? Idade quem tem é o mundo, sabe? Você tem a força do Senhor. Gente, segunda-feira, eu gravei um vídeo, foi na segunda-feira. Na terça-feira, não, foi na terça-feira, foi na terça, não sei. Eu lavei essa casa todinha, e eu não lavo a moda americana, não, eu tô no Brasil, então eu lavo a moda brasileira, que a minha mãe me ensinou, sabe, com a mangueira assim, sabe? E os móveis, né? Protejo eles todos. Porque já não faz móvel como antigamente. É caríssimo para você comprar, mas não se faz móveis como antigamente, né? Eu tenho um guarda-roupa que tem 40 anos, eu tenho uma cômoda que tem 40 anos, eu tenho muitos móveis antigos aqui na minha casa que eu conservo, que na época que a gente mudou para cá não tinha nem piso, era chão grosso. E eu jogava água com mangueira e nenhum deles se derreteu, né? Eu tenho eles até hoje, né? E uso até hoje. Mas eu lavo a minha casa, eu esfrego escova, eu lavo o box, eu lavo o quintal. E eu não sou dessas pessoas, eu não dou conta de fazer isso não. Hoje eu vou ficar por conta da cozinha. Hoje eu vou ficar por conta... Quem me conhece sabe, as pessoas chegam na minha casa, tá dando limpeza, Helena? Todas as pessoas que chegam na minha casa têm mania. Sabe por quê? Depois que eu gravo, eu coloco um avental, eu fico desse jeito, gente. E eu ensino todas as pessoas que eu convivo com elas. Escuta... Tira a capa de botijão. O que é capa de botijão? Aquela roupa sem sentido, sabe? Dá um tapa no visual, veste uma roupa, coloca um perfume e fala com o Senhor, Senhor, debaixo desse perfume, que esse perfume esteja embaixo e o seu perfume em cima. Gente, eu escuto sempre as pessoas falar, você tem um cheiro tão gostoso, Helena. E eu tenho mesmo. E eu tenho mesmo, porque eu sempre peço o perfume de Deus sobre a minha vida. Sabe? Meu cabelo cheira, o meu corpo cheira, sabe? Porque o Espírito Santo habita em mim, ele merece ficar numa coisa limpa, cuidada, né? Quando eu fiquei muito debilitada, na época da pandemia, que eu fiquei muito mal, né? Muito mal, eu quando era solteira, eu trabalhava na fábrica, já fui secretária, mas também fazia unha pra fora. Né? Então eu já contei aqui em outros vídeos que eu não me adapto com outra pessoa fazendo a minha unha a não ser a minha filha, sabe? Outras pessoas, eu passo uma raiva danada. Mas eu tava com esse negócio porque eu não dou conta de fazer minha unha. Olá, você pode fazer minha unha? Meu alicate quebrou. Geralmente quando você precisa da pessoa, acontece isso, né? Você pode fazer... Quebrou,
mamãe. Ela nunca se nega, entendeu? Eu vou lá e faço, só que eu demoro. Gente, eu tava dando uma faxina nos guarda-roupa, né? Ontem, limpei todos os guarda-roupa. Eu tenho um quarto só de guarda-roupa. É closet, ele não é de guarda-roupa. Tem um sofá, tem 1, 2, 3, 4 guarda-roupa lá dentro desse quarto, né? Fica as nossas roupas. Minha, do meu marido e do meu filho. Roupa de cama, um monte de coisa. Sabe? Tem bem tempo, né? Eu comecei a fazer minha unha, mas eu sempre faço a minha unha, eu não esmalto as minhas unhas, né? Aí ontem eu achei isso aqui que eu comprei pra mim fazer até um artesanato. Isso é um esmalte que eu ia fazer artesanato. Não, não é aquilo ali não. Não é aquilo ali não. Deu uma leve coincidência. Então eu peguei e resolvi passar. A minha filha veio cá ontem à noite e falou assim: mamãe, esmalte? Só passou esmalte? Que eu não gosto de passar esmalte. Gente, eu continuo a mesma Helena de 15 anos que fazia unha, ó. Fazia unha pros outros. Antes de ir pra fábrica. Sabe? Você pode, você consegue, você é capaz, você é o firme propósito de Deus, minha filha. Faça tudo gostoso. Quando você começa a arrumar uma casa para o Senhor, né? Quando eu tô arrumando casa, eu faço o Senhor, é tudo pro Senhor. Tudo para o Senhor, sabe? Eu gravo aqui, gente, sem propósito nenhum no sentido disso aqui. Eu gravo aqui no sentido de incentivar a você de ser mulher, sabe? De ser feminina, de ser uma mulher que possa levar os milagres de Jesus. Lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, nós vamos nos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. E operando Deus, qual vai ser o tolo que vai impedir? Ninguém. Um beijão, até o próximo encontro, se o Senhor assim permitir, ok?